Revelação sobrenatural. Havia filhos de Deus antes de Adão. A verdade profética manifestada. A chuva caía pesada naquela noite em Minas Gerais. E em meio ao trovão e relâmpagos, João, um homem de 35 anos, estava em seu lar, mergulhado em fervorosa oração. Ele sabia que os desafios financeiros o cercavam, mas sua fé atiçava as chamas de esperança dentro dele. Juntamente com sua esposa e filha, ele clamava a Deus, esperando um milagre. Foi ali, entre os murmúrios de amor e entrega, que uma visão radiante tomou conta de sua mente. Uma revelação como um flash, tão forte que parecia inundar a sala com uma luz celestial. Filhos de Deus existiam antes de Adão. João ficou paralisado. O que significava isso? Um misto de temor e curiosidade o invadiu. A cada passagem das Escrituras que lia, sentia sua alma se agitar. Será que a igreja estava errada? O que ele deveria fazer com essa verdade poderosa que lhe fora confiada? Os ensinamentos da comunidade, firmes e bem estabelecidos, começaram a pesar sobre seus ombros. Ele sabia que compartilhar isso com os outros poderia causar um terremoto na fé de muitos. Mas ele não poderia guardar para si. Na manhã seguinte, enquanto a luz tímida do sol começava a despontar, a filha de João, que lutava com uma doença crônica, começou a passar mal. Desesperado, ele fez o que qualquer pai faria. Levantou seus braços ao céu e clamou, suplicando pela cura dela. Senhor, se essa visão é verdadeira, me dá um sinal, cure minha filha. E naquele instante, algo inexplicável aconteceu. A menina, que há semanas não conseguia brincar, levantou-se com um brilho nos olhos. Algo divino estava no ar. O milagre se espalhou como fogo em palha seca. Os moradores da pequena comunidade correram até a igreja, atraídos pelo espetáculo de fé. Enquanto as palmas soavam e os louvores ecoavam, muitos podiam sentir a presença de algo maior. Mas não todos. As dúvidas começaram a erigir muros. Havia aqueles que olhavam com desconfiança. João era visto como um instrumento nas mãos de Deus, mas também como uma ameaça à estabilidade da doutrina da igreja. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após o culto, um ancião, sempre respeitado como profeta, se levantou. Com sua voz grave e firme disse: João, você não está sozinho. A visão que recebeu é apenas um fragmento do plano maior de Deus. Os filhos antes de Adão não são uma heresia, mas uma revelação do amor eterno. A congregação começou a murmurar. Os ânimos se exaltavam. Um misto de esperança e medo se instalou na sala. João, em meio àquela agitação, sentiu seu coração pulsar. O que significava tudo aquilo para ele e sua família? As perguntas o sobrecarregavam como um peso que não conseguia suportar. E se essa revelação tivesse algo a ver com o plano maior de Deus? Ele olhou para os rostos em sua volta. Alguns iluminados pela fé, outros sombrios pela dúvida. E assim, entre a luz da revelação e a sombra da dúvida, ele se viu à beira de um abismo espiritual, sem saber como a história de sua fé se desdobraria. O culto terminou, mas o verdadeiro milagre ainda estava por vir. O que mais Deus tem a revelar? A pequena comunidade estava em ebulição. Murmúrios de admiração e temor se espalhavam como brisa leve no ar. E enquanto os rostos se voltavam para João, ele sentia o peso crescente da responsabilidade. A revelação do ancião acendeu uma chama de curiosidade, mas também trouxe à tona medos profundos.
O que isso significava não apenas para ele e sua família, mas para todos ao seu redor. Naquela noite, mesmo após o culto, os pensamentos de João não o deixavam em paz. Ele se sentou à mesa da cozinha, as velas acesas criando sombras dançantes nas paredes. A fumaça subia para o teto e ele se perdeu em reflexões. Sua esposa, Ana, veio até ele preocupada. "Amor, você está tão distante. O que se passa em sua mente?" Ela perguntou com um toque suave em seu braço. João levantou os olhos. "Ana, eu recebi uma revelação, algo que pode mudar tudo, mas não sei como lidar com isso. E se a igreja se voltar contra mim? E se as pessoas não morrerem e aceitarem isso?" A inquietação em sua voz era evidente. Ana, sempre forte e confiante, pegou a mão do marido. "João, Deus não nos dá uma visão sem propósito. Confie, mesmo quando o caminho parece incerto. Lembre-se de que Ele já está à frente de tudo. Vamos orar e buscar entendimento juntos." Naquela noite, eles clamaram juntos, buscando direção e sabedoria naquelas águas turvas. Quando se levantaram, uma paz inexplicável invadiu o coração de João. Então, ele sentiu que precisava buscar mais. Nos dias seguintes, a congregação continuou a agitar-se. Uns aplaudiam o que acontecia, outros rejeitavam. João se viu rodeado por uma nuvem de incertezas, mas também de promessas. Ele começou a notar pequenas mudanças ao redor. Antigas feridas da alma sendo curadas, famílias restauradas. A presença de Deus estava mais palpável do que nunca, e por mais que a oposição fosse evidente, muitos buscavam respostas. Então, em um determinado culto, um jovem se levantou. Com os olhos brilhando de emoção, disse: "Eu ouvi sobre a cura da filha de João. Minha irmã também está doente. Se há filhos de Deus antes de Adão, eu quero saber mais. Quero essa verdade." A clareza de sua busca ressoou no coração de todos, e muitos se uniram em uma corrente de fé. João se viu diante de uma nova oportunidade. Em meio a toda a confusão, Deus estava movimentando seu povo. A ideia de que havia filhos de Deus antes de Adão começou a fluir nas conversas e a promover um questionamento saudável entre os ouvintes. Muitos estavam prontos para explorar essa nova dimensão espiritual. Entretanto, enquanto a luz da revelação iluminava alguns, outros na igreja começaram a se erguer em oposição. Um grupo de líderes, inquietos com o que consideravam uma ameaça à doutrina estabelecida, começaram a arquear as sobrancelhas e a levantar vozes de crítica, questionando a autoridade de João e a validade de sua experiência. Era uma batalha espiritual que se desenrolava no mundo visível e invisível. Cada culto trazia novas tensões e novas vitórias. Mas João sentia que o verdadeiro teste de sua fé ainda estava por vir. Um caminho para a verdade se revelava diante dele. Mas ele sabia que precisava de coragem e discernimento. Na noite anterior ao próximo culto, enquanto observava a lua cheia através da janela, uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Estamos prontos para receber aquilo que Deus ainda não revelou? Seria uma verdade mais profunda do que jamais imaginaram? A expectativa de novas revelações aqueceu seu coração, mas ele sabia que a jornada estava apenas começando. E assim, com uma mistura de esperança e temor, João decidiu que não recuaria. Ele estava determinado a compartilhar sua experiência, custasse o que custasse. A pergunta pairava no ar. Qual seria o próximo passo em sua jornada de fé? O sol raiava na manhã do culto, banhando a comunidade em um manto dourado de esperança e expectativa. João caminhava lentamente em direção à igreja, sentindo o coração pulsar mais forte a cada passo. Ele sabia que aquele seria um dia decisivo, o dia em que as revelações e dúvidas se encontrariam em um ponto de clamor. O murmúrio da congregação já começava a ecoar à distância. Assim que entrou no templo, um silêncio reverente caiu sobre todos. Os olhares estavam fixos nele, e a atmosfera, carregada de antecipação,
quase parecia palpável. João subiu ao púlpito, o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas a luz da esperança estava acesa em seu coração. Ele respirou fundo, sentindo a presença de Deus envolvê-lo como um abraço caloroso. Amados irmãos, começou com a voz firme, mas gentil, hoje é um dia especial. Temos buscado a verdade e eu creio que Deus está nos revelando algo poderoso. Tenho sentido uma direção do Senhor, uma confirmação de sua palavra e uma clareza crescente sobre aquilo que Ele deseja que compreendamos. Os olhares à sua volta mudaram. Havia aqueles que esperavam ansiosamente, mas também viam rostos duvidosos. Ele prosseguiu. A ideia de que existem filhos de Deus antes de Adão é uma revelação que desafia as nossas tradições, mas não podemos nos esquecer que Deus é um Deus de novidades. Ele nos convida a explorar mais profundamente seu mistério. Enquanto falava, João podia notar as emoções se agitando na multidão. Alguns pareciam intrigados, outros agitados. No fundo, um grupo de anciãos trocava olhares preocupados, sussurrando entre si. Roque, um dos mais respeitados, levantou a mão e disse, João, você não pode mudar o que está escrito. Nós temos as Escrituras para nos guiar. Eu compreendo sua preocupação, meu irmão, respondeu João firmemente, mas com amor. Mas não é mudar, e sim expandir a nossa visão. O que Deus nos revela muitas vezes está além do que podemos compreender. Precisamos nos aprofundar na palavra e em oração. Que tal fazermos isso juntos? Ele fez uma pausa e olhou nos olhos dos presentes. Ali estava a comunidade que amava, e cada expressão estava carregada de vida. Um murmurinho se espalhou, mas, para a surpresa de João, alguns começaram a acenar positivamente, como se aqueles questionamentos, antes reprimidos, agora obtivessem eco. A congregação começou a se dividir em grupos de debates. João se retirou para um canto em oração silenciosa. Sentia a pressão do momento, mas também a convicção de que Deus estava no controle. De repente, uma jovem se aproximou dele. Seu olhar estava cheio de determinação. João, eu quero entender. Se somos filhos de Deus antes de Adão, isso significa que temos um propósito eterno, não é? Não posso deixar essa verdade olvidada. Sua voz estava repleta de paixão, e o coração de João se animou. Sim, e isso é apenas o começo da nossa jornada. Vamos nos unir em busca dessa revelação. Aguardar o que Deus nos mostrará, respondeu ele, sentindo o fogo da animação que se espalhava ao redor. O culto continuou. A presença de Deus tornou-se palpável, e a adoração ressoava como um carro de guerra em meio à batalha espiritual. As canções levantadas eram cheias de fé, e João sabia que a resistência poderia vir, mas a verdade de Deus era mais forte. Quando os cultos terminaram, o grupo de líderes reticentes se reuniu em uma esquina, sussurrando sobre a influência de João. Um deles, Elias, decidiu se levantar e confrontá-lo. Você pode estar levando nosso povo para um caminho arriscado. O que você fará se isso tudo se provar um erro? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. No entanto, João sabia que a verdade de Deus não poderia ser silenciada. A noite chegou, e com ela a incerteza pairou no coração de muitos, mas João só podia olhar para a frente. Enquanto olhava as estrelas brilhar, uma nova pergunta ecoou em sua mente. E se o que Deus revelar for ainda mais extraordinário do que conseguimos imaginar? O mistério da verdade estava prestes a se desdobrar, e ninguém poderia prever o que estava por vir. O sol já havia se posto, e a cidade estava envolta em um manto de serenidade profunda. João ainda se encontrava na igreja. O silêncio que antes dominara o ambiente, agora era quebrado por sussurros e vozes. Naquele instante, a atmosfera se transformou. Sentia como se uma nova onda de fervor estivesse prestes a brotar entre os presentes.
As sombras dançavam nas paredes do templo, enquanto o grupo de irmãos e irmãs começava a se formar em clamor coletivo. Cada um buscava respostas, e embora a dúvida estivesse presente, uma pequena chama de fé ousava iniciar um movimento de busca pela verdade. João sentiu um impulso crescente dentro de si, como se o próprio Espírito Santo o estivesse incitando a liderar esta jornada. Meus irmãos, ele exclamou a voz clara e vibrante, vamos nos unir em oração. O céu está aberto para aqueles que buscam. A verdade de Deus não nos condena, mas nos liberta. Precisamos clamar ao Senhor por discernimento e revelação. Os rostos que antes pareciam preocupados agora expressavam determinação. Mãos se levantaram em adoração e corações se conectaram em um clamor sincero. O eco das vozes se misturava em uma sinfonia de fé, como se a própria criação estivesse se unindo. João sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de alegria, ao perceber que a esperança estava reformulando aqueles corações. Em um momento de profunda entrega, uma nova jovem se destacou da multidão. Era Clara, uma das mais novinhas da congregação. Com olhos brilhantes e voz firme, ela declarou: se somos filhos de Deus antes de Adão, precisamos agir como tal. Devemos nos lembrar do nosso propósito. Vamos nos tornar instrumentos de transformação. A reação foi elétrica. Um murmurinho de concordância ressoou, e a atmosfera começou a se inflar, como um balão prestes a se soltar. A presença de Deus parecia palpável, uma força invisível empurrando aquela congregação a se aprofundar no entendimento do que significava aquela verdade. Enquanto oravam, uma visão começou a se formar na mente de João. Ele viu um grande rio de água viva fluindo entre as pessoas. A água representava a verdade que lavava as almas, restaurando e alimentando cada coração. Era como se o Senhor estivesse mostrando que a revelação não era apenas para um pequeno grupo, mas para toda a comunidade. Vejam! Ele gritou, sua voz ecoando de júbilo. Deus está nos chamando para algo maior. Vamos compartilhar essa verdade com o mundo. Não somos apenas criaturas, somos filhos e filhas do Altíssimo. A obra dele em nós pode moldar gerações. Os corações estavam agora ardendo e os olhos de muitos estavam brilhando com uma nova esperança. No entanto, o fantasma da dúvida não desapareceria tão facilmente. Elias, ainda penando com ceticismo, levantou-se mais uma vez, questionando: e se esta verdade nos dividir? E se as pessoas se afastarem de nós? João respirou fundo, sentindo a pressão de suas palavras. O que deveria ser um chamado à união poderia, sim, trazer divisão. Mas ele replicou com a serenidade que sentia: às vezes, a verdade pode desafiar nossas crenças, mas Deus sempre nos unirá na busca dele. Precisamos estar prontos para amar e acolher, mesmo quando as águas se agitam. Foi nesse espírito que a noite avançou. E enquanto as vozes se levantavam em um clamor fervoroso, Deus parecia estar preparando um grande mover. Não era apenas uma questão de fé, mas um profundo desejo de conexão que pulsava entre os crentes. Ao encerrar a noite com uma oração, João olhou para o céu estrelado novamente. A sensação de que algo extraordinário estava por vir tornava-se cada vez mais intensa. Que mais o Senhor fará em nossas vidas? Que novas verdades ainda nos aguardam? Essas perguntas lhe assaltavam a mente, mas ele estava preparado para se aventurar no desconhecido. No fundo de seu coração, uma certeza ressoava. A jornada apenas começava. Ele não sabia qual seria o próximo passo, mas uma coisa era clara. O caminho à frente estava coberto de revelações que transcenderiam todas as expectativas humanas. E assim, a expectativa fervia no ar, pois o que viria a seguir poderia mudar não apenas a comunidade, mas todo o entendimento do propósito de Deus para com o homem. O mistério e a promessa estavam entrelaçados, e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas do que estava por vir.
A noite continuava envolta em mistério e expectativa. Joana, uma mulher de visão aguçada e coração ardente, não conseguia tirar da mente a afirmação que Clara havia feito: filhos de Deus antes de Adão. As palavras dançavam em sua mente como uma melodia sagrada que ecoava em cada canto de sua alma. Ela percebeu que a oração tinha dado origem a um movimento, algo que transcenderia a própria compreensão. Enquanto os irmãos se dispersavam lentamente, ainda com olhares de fervor e esperança, Joana decidiu se aproximar de João. — Você sentiu isso também? Perguntou com a emoção à flor da pele. Essa verdade ecoa em mim. É como se Deus estivesse prestes a abrir uma porta que nunca tínhamos coragem de olhar. João assentiu, sua expressão refletindo a gravidade do momento. Sim, o Senhor está se movendo. Não estamos sozinhos nessa busca. Temos um propósito e essa revelação pode ser a chave para libertar muitos outros. Então um murmúrio se espalhou pela congregação à medida que um grupo novo começou a se reunir na entrada da igreja. Era Pedro, um jovem conhecido por suas histórias de experiência espiritual profunda. Ele havia se afastado da fé, mas naquela noite sua presença era como um sinal que não podia ser ignorado. — Pedro! —exclamou Clara. — O que você faz aqui? Ele sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. — Estou buscando por algo que me traga paz. As últimas semanas têm sido pesadas. Não consigo escapar da sensação de que estou perdido. João, percebendo a oportunidade, se aproximou do jovem e tocou seu ombro. — Não estamos aqui para te julgar, amigo. Venha, compartilhe conosco. Poderíamos precisar de você nessa jornada. Os outros se uniram e quase que instintivamente formaram um círculo. As vozes se entrelaçavam novamente em um clamor, e dessa vez a adoração era acompanhada de lágrimas e risos. O Espírito Santo parecia fluir entre eles, trazendo um senso de união e propósito. Joana sentiu que, a cada palavra trocada, uma nova revelação se fazia presente. Ela então se virou para o grupo e disse: o que somos quando, além de simples criaturas? O que acontece quando reconhecemos nossa identidade como filhos e filhas do Altíssimo? Deus nos chama para uma nova realidade, para um novo entendimento. Ele quer que sejamos transformadores neste mundo. As palavras de Joana refletiam um entendimento mais profundo do que era ser verdadeiramente amado. Com cada frase que ela proferia, os ânimos se elevavam. João percebeu que, mesmo com o peso das incertezas, a luz da fé brilhava mais intensa. Ali, sob as estrelas que pareciam sorrir para eles, um novo desejo floresceu entre os irmãos. A passagem do tempo se desvanecia como um leve sussurro ao vento, enquanto eles se preparavam para um batismo em novo entendimento. No entanto, ainda pairava uma nuvem de inquietação e expectativa. Elias, ainda hesitante, se levantou. E se uma verdade muito maior estiver prestes a se revelar? E se realmente formos convidados a algo que poderíamos nunca imaginar? Um silêncio respeitoso se instalou entre eles, enquanto todos refletiam sobre suas palavras. A atmosfera parecendo vibrar com possibilidades infinitas. O que aconteceria se, de fato, Deus tivesse mais surpresas guardadas? Naquele momento, João, ardendo em espírito, olhou nos olhos de cada um ali presente. Estamos prontos para deixar Deus nos surpreender? Estamos prontos para viver essa verdade e ser luz para o mundo? Então vamos. O que quer que venha pela frente, daremos as boas-vindas como filhos do Rei. O grupo começou a murmurar em concordância, e suas vozes, uma vez mais, se elevaram em adoração, agora mais unidas e decididas. Porém, mesmo em meio à adoração, havia um peso de grande expectativa, como se algo estivesse prestes a romper os limites naturais. Um chamado ecoou no fundo das almas presentes.
O momento da revelação estava se aproximando e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Afinal, qual era a verdadeira dimensão da revelação que Deus ainda tinha para eles? O coração de João pulsava, e ele sabia que a jornada apenas começava. A noite parecia estar se intensificando, como se as estrelas se embaralhassem no céu e agora estivessem prontas para testemunhar um novo capítulo em suas vidas. Joana sentia a energia pulsar em seu interior, enquanto a congregação, unida e fervorosa, mostrava-se receptiva a qualquer possível transformação. O clima se tornava mais sensível, e a expectativa parecia estar em uma sintonia divina. "Vamos acreditar juntos!" exclamou Clara, movendo-se com um fervor contagiante. "A verdade nos espera, e somente unidos seremos capazes de ouvi-la." As palavras dela ecoaram pelo ar como um convite para que todos se envolvessem na busca do inédito. O brilho dos olhos de Pedro, que antes carregava um fardo, agora reluziu como se uma luz interna estivesse se acendendo. Ele fez uma pausa, observando o círculo. Uma ideia começou a fluir em seu coração. E se olhássemos para nossas feridas e dúvidas como parte do processo? O que se manifesta na dor pode revelar algo mais profundo a respeito de quem somos, disse, o timbre já carregado de esperança. Murmúrios de concordância se espalharam, e a presença de Deus parecia palpável. Um calor percorria a sala, e todos começavam a perceber que, apesar de seus desafios, eram parte de um plano muito maior. João, percebendo que o grupo estava em sintonia, decidiu liderar um momento de oração. Ele pediu que cada um falasse em voz alta sua preocupação, seu desejo, sua dor, como um ato de entrega. O ambiente se encheu de palavras sinceras e cada voz unida parecia tecer uma tapeçaria de intenções. Isso era um ato de fé genuína, entregando suas vidas nas mãos do Criador, trazendo à superfície suas vulnerabilidades. Joana sentiu um arrepio quando ouviu a frase que tanto reverberava em sua mente: "Filhos de Deus antes de Adão." Ela levantou os olhos e se dirigiu a todos, os olhos brilhando com uma nova revelação. E se a verdade que buscamos, a conexão e os laços espirituais já existissem antes mesmo da criação do homem? Estamos aqui para renascer, para entender que nosso Pai nos ama desde sempre. Um sussurro coletivo tomou conta do grupo. A noção de um amor eterno e uma aceitação divina começava a se entranhar em seus corações. Era a possível ponte entre o passado e o futuro que eles buscavam. Um resgate da identidade que transcende o tempo e as limitações humanas. Mas enquanto o espírito queimava entre eles, o tom suave de um trovão distante interrompeu a quietude. As janelas da igreja vibraram levemente. Todos olharam para fora, e as nuvens começaram a se aglomerar sobre o céu, como se a natureza estivesse em sintonia com a grande expectativa do momento. Elias, com os olhos arregalados, comentou em tom de mistério: "Algo está prestes a acontecer. Vamos ficar alertas." Sua voz soava cheia de uma intuição intensa. A adoração continuou, porém algo mais parecia presidir ao ambiente agora. A reverberação do espírito, acompanhado pelo som distante da tempestade, parecia ser um sinal claro da presença sobrenatural que se aproximava. Então, de repente, uma luz intensa surgiu em meio às escuras nuvens, ofuscando tudo ao redor. Uma pequena abertura nas nuvens revelava um raio brilhante que iluminou profundamente o espaço sagrado que ocupavam. Foi um momento de silêncio absoluto. Eles estavam à beira de uma revelação divina. "Estamos prontos para a intervenção divina?" pensou Joana com o coração acelerado. O eco de sua alma estava em suspense, aguardando o que estava por vir. A luz parecia dançar sobre cada rosto, e um verso na mente de João ressoava: "Ninguém viu a Deus, mas a sua luz é suficiente para nos guiar."
Com a congregação alinhada e sedenta por mais, o leite da revelação começava a transbordar. Mas o que essa luz significava de fato? O que mais o Senhor tinha reservado para eles na escuridão da noite iluminada? E assim, cada coração pulsava, e a expectativa pairava no ar como uma promessa não revelada. O que mais estava prestes a ser mostrado a eles, que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O brilho da luz intensa se espalhou pela igreja, trazendo um calor acolhedor. Todos sentiam que aquele raio não era apenas um fenômeno natural, mas um toque divino, uma manifestação do Espírito que se dispunha a se revelar. As expressões de temor e expectativa se unificaram em um só sentimento: a esperança. O coração de Joana pulsava com força, como se estivesse em sintonia com algo muito maior. A sensação de conexão com o Criador a envolvia, enquanto todos ao seu redor pareciam se deixar guiar naquela onda de espiritualidade. O que virá agora? Pensou, enquanto olhava a luz que dançava no espaço, cada vez mais intensa e envolvente. Deus está aqui conosco! Exclamou Clara, com um brilho nos olhos. Ela ergueu as mãos em adoração, e a congregação seguiu seu exemplo, elevando suas vozes em um cântico conjunto. A harmonia das vozes criava um eco que ia além das paredes da igreja, misturando-se ao som da tempestade lá fora. Era uma sinfonia de fé que se manifestava em um ato de entrega total. Elias, com um olhar de fascinação, começou a dizer: "Eu sinto que algo profundo está prestes a ser revelado." Ele não terminou a frase, pois naquele momento uma corrente de energia atravessou a sala. As janelas começaram a brilhar de maneira peculiar, refletindo não somente a luz externa, mas algo interno que pulsava no coração de cada um ali presente. João, percebendo a intensidade crescente, fez uma pausa, absorvendo a atmosfera. Ele então decidiu orar novamente, mas desta vez não era apenas pelas preocupações e desejos, era um clamor por revelação. Senhor, manifesta o teu desejo entre nós. Mostra-nos aquilo que ainda não vemos, para que possamos caminhar firmes em ti. A oração ressoou com força, e nesse ambiente carregado de expectativa, algo começou a acontecer. Um sussurro suave percorreu o grupo, como uma brisa fresca. Era a presença do Espírito Santo, compreendida por todos, acionando um turbilhão de sensações e ensinamentos que estavam esperando para se materializar. "Eu vejo", disse Pedro com a voz trêmula, mostrando-se vulnerável. "Eu vejo que as feridas são sementes de vida. Elas nos empurram para este momento de revelação. O que antes era dor, agora é luz." A congregação, em uníssono, começou a afirmar suas próprias experiências, e um coro de "Amém" ecoou pela sala. E na intensidade daquele momento, a luz que até então brilhava ficou ainda mais forte, e as nuvens que encobriam o céu pareciam se dividir, formando uma espécie de túnel na atmosfera acima deles. Era como se a própria criação estivesse preparando o palco para um encontro sagrado. Todos se sentiram pequenos diante daquela revelação, mas ao mesmo tempo estavam cheios de um amor e uma aceitação que os fazia sentir-se como filhos amados. Em meio à adoração fervorosa, uma voz interna, suave e profunda, começou a ecoar na mente de Joana. "Filhos de Deus antes de Adão", repetia como um mantra que a convidava a explorar mais a fundo essa verdade. Ela começou a ver flashes de imagens, histórias bíblicas associadas à criação e como o amor divino sempre preexiste em nossas vidas, muito antes de logo existirmos. Joana se virou para seus companheiros, seus olhos brilhando. O amor do Pai nos moldou e testemunhou nossas jornadas muito antes de formarmos identidade. Ele estava nos esperando para abraçá-lo. Suas palavras pareciam trazer clareza e energia renovada para o grupo, invocando um entendimento coletivo. Mas antes que alguém pudesse responder ou se aprofundar naquela nova revelação, uma onda de som reverberou pelo ambiente,
como um trovão que não vinha do céu, mas da terra. Todos se entreolharam, reconhecendo que aquele era um sinal de que algo estava prestes a ser revelado. A luz começou a pulsar e a adoração se intensificou. Vamos preparar nossos corações. O que virá pode transformar tudo isso, pensou Joana, cheia de expectativa. O ar estava carregado de adrenalina espiritual, e cada um ali sabia que estava prestes a ser testemunha de algo grandioso. Mas qual seria essa revelação? O que a luz estava prestes a comunicar? E como isso transformaria sua caminhada, seu entendimento de Deus e seu propósito? A congregação, em comunhão, esperava com corações e mentes abertos, prontos para mergulhar no que Deus preparava. A noite estava longe de terminar e a verdadeira transformação estava à porta. O som que reverberou pelo ambiente não era apenas um trovão. Ele parecia criar uma ponte entre o céu e a terra, fazendo com que a atmosfera palpasse de uma expectativa sem igual. A luz que havia pelas paredes da igreja agora se intensificava, tomando formas diferentes, quase como se quisesse contar uma história através de sua dança. Joana, ainda em estado de maravilhamento, sentiu sua respiração acelerar. Ela percebeu que suas mãos tremiam levemente e um calor percorreu seu corpo. É agora! Deus está prestes a falar! Seu coração clamava. O ambiente ficou em completa sinfonia. O murmúrio das vozes que antes se erguiam estava agora silencioso, como se o universo inteiro estivesse ouvindo, esperando o mesmo que eles. Elias, com a imagem da luz ainda queimada em sua retina, começou a falar. Sinto uma presença poderosa, quase como se estivéssemos sendo convidados a quebrar as correntes que nos prendem. Suas palavras soavam como um tambor que ecoava, fazendo os corações ao redor pulsarem no mesmo ritmo. Um novo brilho surgiu. Uma luz dourada agora emanava do centro da congregação, ressaltando o sentimento de expectativa que se intensificava. Clara, com olhos fixos nessa luz, exclamou: "A liberdade está chegando! Preparem-se!" Seu grito rasgou o silêncio, e muitos começaram a se levantar, sentindo uma onda de liberdade fluindo por suas veias. Foi então que, no meio de toda aquela euforia, Pedro ergueu um braço e, com um olhar penetrante, disse: "Lembrem-se, o Pai nos conhece muito antes de sermos formados. Ele nos deu um propósito, uma missão. Não estamos aqui por acaso, mas por um plano que transcende o entendimento humano." O que estava acontecendo parecia um terremoto espiritual. Uma ruptura que não apenas ameaçava abalar as fundações da igreja, mas também das almas presentes. Os murmúrios começaram a ser substituídos por uma nova melodia, um cântico que exalava uma alegria profunda. Todos estavam conscientes de que eram parte de algo maior, um propósito divino que começava a ser revelado. A luz pulsante parecia agora indicar direções, blitz de cores vibrantes dançando no ar, como se cada movimento estivesse carregado de mensagens. Joana, absorvendo a cena, se lembrou de uma passagem em Romanos: "Não temas, porque eu estou contigo." Essa afirmação ecoava em seu coração e trazia paz. Ela olhou para os rostos ao seu redor. Viu lágrimas de alegria, mãos levantadas e corações entregues. Aquela era uma nova manhã, um renascimento espiritual. Então, uma onda de coragem tomou conta de Joana, e ela gritou de maneira espontânea: "Vamos clamar juntos por esta libertação, que as correntes sejam quebradas, que tudo o que nos prenda caia por terra." A congregação se uniu à sua voz, clamando com fervor. A luz dourada dançava ao ritmo de suas vozes, e um maravilhoso sentimento de unidade tomou conta do espaço. Era como se a própria criação estivesse se unindo naquela declaração de fé e liberdade. Mas no auge daquele clamor, a luz pareceu pulsar e então, de repente, uma voz ressoou. Uma voz que não era humana, mas que ressoava em cada coração presente. "Filhos,
Eu vos chamei antes da fundação do mundo. Juntos construímos um caminho onde só havia escuridão. As palavras atingiram os corações, como um raio de esperança. Todos sentiram uma força nova, uma verdade universal sobre suas identidades sendo revelada. E, enquanto a luz se agitava, algo começou a se materializar no meio deles. Qual seria a mensagem que o Pai estava trazendo? O que mais ele tinha guardado naquele mistério? Os olhares estavam fixos, pulsando de expectativa, enquanto a congregação aguardava ansiosa pelo que estava por vir. Que segredos seriam desvendados? A revelação ainda estava se formando, e todos estavam prontos para mergulhar nesse novo capítulo de transformação. A luz pulsava de forma vibrante, enquanto a presença divina parecia se materializar diante de todos. Os corações batiam em uníssono, e a voz que havia ecoado deixava um rastro de curiosidade e temor no ambiente sagrado. Era um momento de quase suspensão, onde cada segundo parecia conter um peso além do humano. As expectativas estavam altas, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. Filhos, eu vos chamei antes da fundação do mundo. A frase ressoou novamente na mente de Joana, criando ecos de sabedoria e mistério. O que significava de fato ser chamado antes da criação? Ela sentia que essa revelação era um convite para uma jornada profunda que estava apenas começando. Enquanto Joana lutava para compreender a magnitude da mensagem, uma nova onda de luz se elevou, desta vez em forma de intrincados padrões que pareciam dançar no ar. As imagens e símbolos eram como antigas escrituras se desenrolando diante dos olhos de cada um. Alguns começavam a registrar em seus corações aquilo que viam, percebendo que estavam diante de algo totalmente novo. "Olhem!" gritou Clara, apontando para um dos brilhos mais intensos. "Parece que são rostos. Olhem as faces." As expressões de pessoas antigas, que já haviam passado por essa terra, surgiram na luz, como se estivessem testemunhando aquele momento. Os fiéis olhavam fascinados, e um murmúrio começou a se espalhar pela congregação. Era como se as gerações de filhos e filhas de Deus estivessem se unindo, revelando um legado divino. Então Elias se aproximou de Joana, seus olhos refletindo uma nova sabedoria. Essa é a herança que nos foi dada. Nós não somos apenas homens e mulheres comuns, somos parte de uma linhagem celestial. Existe um propósito maior nessa união. Em seu íntimo, Joana sentiu um calor se intensificando. Era como se um véu estivesse sendo removido lentamente, permitindo que cada um visse a beleza e a profundidade de sua identidade em Cristo. O som de uma nova melodia começou a surgir, e lá do fundo, as vozes começaram a se unir novamente, entoando um louvor que parecia não conhecer limites. Era um hino que ecoava desde os tempos mais antigos, reverberando através das paredes da igreja. "Quem somos nós, Senhor?" Joana sussurrou, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. "Qual é a nossa verdadeira história?" Como se respondendo à súplica dela, a luz aumentou de intensidade, e a voz divina falou de novo, agora mais clara e poderosa. "Vocês são o legado dos que vieram antes, os filhos e as filhas escolhidos para propagar a verdade e a luz. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhas e filhos de Deus." Aquilo explodiu em sua mente como um fogo aceso. A ideia de que havia uma continuidade, uma história divina repleta de filhos e filhas que carregavam dentro de si a marca do Altíssimo, trouxe um sentimento de pertencimento incomensurável. Joana, tomada por uma nova determinação, gritou, "Sim, somos herdeiros, vamos avançar nessa verdade." O clamor coletivo se erguia novamente, agora como um cântico de identificação. A igreja tornou-se uma verdadeira sinfonia de corações entrelaçados com uma mesma crença. Mas tal como a luz brilhava, um turbilhão de incertezas começou a se formar.
As visões estavam ainda se desenrolando e a pergunta fervilhava no ar. Que responsabilidades vinham junto com esse legado? E se a história os guiasse a uma verdade ainda mais surpreendente? O futuro parecia repleto de desafios, mas também de promessas. Com isso, Joana olhou para o centro da luz, onde novas formas começaram a se delinear, e sentiu que a próxima revelação estava se aproximando. Que tipo de decisão eles teriam que tomar? E qual seria o efeito dessa escolha nas gerações futuras? O que o pai estava prestes a revelar que mudaria tudo? A expectativa no coração de cada um fazia o ar vibrar, e a jornada de descoberta espiritual prometia continuar. A luz que envolvia a congregação pulsava com uma intensidade divina, e à medida que as visões se desenrolavam, um profundo senso de compreensão começou a tomar conta de cada coração ali presente. João, com olhos úmidos e sorriso radiante, percebeu que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Estamos todos conectados, como filhos de Deus antes mesmo de Adão, disse ele, sua voz ecoando como um forte clamor de fé. O amor do Pai sempre nos une, nos lembra da nossa identidade, e hoje estamos sendo chamados para revelar essa verdade ao mundo. As palavras dele ressoaram como um hino poderoso, e uma onda de responsabilidade coletiva se espalhou entre todos. A ideia de um propósito mais profundo foi como um bálsamo curativo, arrancando as correntes da dúvida das almas cansadas. Sim, vamos nos unir, gritou Clara, levantando os braços em adoração. O calor espiritual se intensificou e todos começaram a sentir a presença do Espírito Santo envolvendo a congregação. Era um momento sagrado, onde cada um entendia que fazia parte de um plano eterno. Eu vejo tudo isso, gritou Pedro, sua voz vibrando com emoção. Estamos despertando para a verdade. Nossa missão é trazer luz à escuridão, e essa sabedoria nos foi dada para fazer a diferença. Ele estava radiante, e todos se sentiram motivados por suas palavras. Mas a serenidade do momento começou a ser desafiada. Um murmúrio de ceticismo surgiu no fundo da igreja. Elias, que havia expressado suas dúvidas anteriormente, levantou-se, sua voz tensa e forte. E se tudo isso for um erro? E se estamos seguindo um caminho que não foi ordenado por Deus? O que diremos aos que não aceitam esta revelação? O clima de adoração ficou suspenso, e um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. João sentiu a tensão, mas não se deixou abater. Ele sabia que a verdade exigia coragem e que a dúvida era parte da jornada. Elias, eu compreendo suas preocupações, mas temos a oportunidade única de buscar junto ao Senhor, pela oração e pela palavra. Vamos juntos em busca do entendimento, permitindo que o próprio Deus nos dirija. Ele é maior do que nossas dúvidas. Os olhares voltaram-se em direção a João, e ele pôde sentir a mudança no clima. A presença de Deus era palpável, e a coragem começou a tomar conta dos corações que estavam uma vez mais sintonizados com o amor divino. A luz parecia responder ao chamado, e um som de como um sopro suave preencheu o espaço. Olhando para o céu, João pôde ouvir o eco do que uma vez havia sido falado. Filhos e filhas, é hora de serem revelados. A congregação se juntou em oração fervorosa, sem mais reservas, clamorando por discernimento e direção. Cada voz, cada coração clamava com sinceridade e dedicação. E enquanto oravam, as luzes se tornaram mais intensas, quase como se as promessas de Deus estivessem sendo trazidas à memória. Após um tempo de oração intensa, um profundo silêncio se fez presente novamente, e todo o ambiente parecia conter a respiração. Então, uma presença serena encheu o lugar, e uma voz suave sussurrou nas mentes de todos. O amor é o laço que os conecta. Vocês são meus representantes na terra.
Libertem-se da dúvida e anseiem pela verdade que eu já coloquei dentro de vocês. Lágrimas começaram a rolar pelos rostos. Uma sensação de paz intensa invadiu os corações. Havia um novo entendimento sobre o amor de Deus e a revelação de que a jornada estava apenas começando, com desafios e alegrias inerentes. Estamos prontos para seguir em frente? Questionou João, agora cheio de decisão e esperança. Todos assentiram. Os olhares estavam fixos nele. Então vamos dar passos firmes em direção a esta nova jornada. Vamos compartilhar essa verdade, ser luz na escuridão e mostrar ao mundo que somos os filhos e filhas de um Deus que ama eternamente. Um clamor de Amém ecoou na sala. E em meio a aplausos e adoração, a congregação se levantou como um só corpo, cada um pronto para cumprir o propósito revelado. Enquanto a luz dançava mais uma vez, o clima de adoração criava um novo ambiente. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando e que as verdades a serem reveladas ainda estavam aguardando ser descobertas. O futuro resplandecia diante deles como um horizonte glorioso, cheio de promessas. Foi então que João, voltando-se para os presentes, disse: Não se esqueçam do que o Senhor nos revelou hoje. O amor nos une e nos prepara para a missão maior. Seremos aqueles que transformarão a presença do amor de Deus em cada coração que cruzar nosso caminho. Aquelas palavras ecoaram como um chamado, e enquanto a luz brilhava em seu esplendor, aqueles que ali estavam sabiam que o que viviam era um momento que mudaria suas vidas para sempre. Eles tinham a missão de levar essa luz a um mundo que desesperadamente precisava dela. E assim, a congregação, agora empoderada e unida, decidiu tomar o primeiro passo nessa jornada. Com seus corações cheios de amor, eles saíram da igreja, prontos para fazer a diferença e compartilhar com todos que cruzassem seu caminho a verdade que haviam encontrado. Ao longo do caminho, o eco da revelação ainda se fazia ouvir. Cada um carregava em si um pedaço do amor eterno do Pai, e isso transformaria não apenas suas vidas, mas também de todos que fossem tocados pela presença divina que ali se manifestou. Agora, o mundo estava à espera. Eles se tornariam testemunhas do que significava ser realmente filhos e filhas do Altíssimo. À medida que atravessavam o limiar da igreja para o vasto mundo, sentiam em seus espíritos a certeza de que essa experiência de fé era apenas o começo de uma jornada extraordinária. E assim, cada um deles se tornou um farol de esperança, um testemunho vivo da verdade que Deus muito antes havia estabelecido. Filhos e filhas, prontos para brilhar com os ensinamentos que desde o início estavam dentro deles. E essa história continua. Agora, irmãos e irmãs, precisamos da sua ajuda. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa verdade transformadora. Comente suas reações e testemunhos sobre este impacto incrível que você viu e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa fazer isso agora. Não espere nem mais um segundo. Juntos, vamos espalhar a luz do amor de Deus.